Estamos de volta. E vamos direto com a Alessandra Marques, ela que entrevistou o cirurgião dentista Michel Brandão. Ele que irá falar sobre o câncer bucal. Confira. Estamos aqui com o cirurgião dentista Dr. Michel Brandão. Ele que é implantodontista pela ABO. E vamos falar sobre um tema muito polêmico que preocupa a todos, que é o câncer bucal. Dr. Michel vai tirar aquela dúvida de você, telespectador. Dr. Michel, sobre a questão do risco do câncer bucal, você poderia fazer uma pequena explanação para a gente? Sim. Primeiramente, olá, Alessandra e aos ouvintes. Vários fatores influenciam, fatores de estilo de vida influenciam para o risco aumentado do câncer de boca. Então, são basicamente 5 esses fatores. Bem, temos como primeiro o tabagismo, né? Então, a Fundação do Reino Unido, né, de câncer bucal, ela traz uma estimativa, né, de 90% dos pacientes que fazem uso de cigarro está associada ao câncer bucal, né? Em segundo, temos o consumo elevado da bebida alcoólica, né? E é um outro dado que eu trago, que é do Instituto Nacional de Pesquisa Oral e Orofacial dos Estados Unidos, onde ele correlacionou, né, o uso de ambos, da bebida alcoólica com o tabagismo. Isso aumenta muito o risco. Em terceiro, temos a incidência excessiva aos raios ultravioletas, ficar muito tempo debaixo do sol. Então, trabalhadores que ficam debaixo do sol por muito tempo, né? Trouxe uma lesão pré-maligna para exemplificar, que é a quelite actínica, né, que é uma lesão pré-maligna, surge como manifestação clínica lesões leucoplásicas, que são lesões esbranquiçadas na região da boca, né, da orofaringe e da mucosa, assim como descamação no lábio e fissuras. Em quarto, temos o aumento de peso, o aumento de tecido adiposo também está correlacionado com o câncer bucal, assim como os demais câncer no corpo. E por último, e não menos importante, a infecção pelo vírus HPV, que é o vírus papiloma humano. Basicamente é um vírus sexualmente transmissível e o contato se dá tanto pela via orogenital direta quanto a via manual genital. A questão da prevenção, doutor Michel, ela é importante aí para estar alertando e fazendo aí com que aquele paciente fique ligado com relação ao câncer bucal? Sim, exatamente. Tem alguns sinais e sintomas, né, que se iniciam, que o paciente pode, né, já ficar atento, né? São basicamente 2 estágios. O primeiro estágio dos sinais e sintomas é o estágio inicial. Esse estágio dá desde lesões, que são feridas na boca, que demoram mais de 15 dias para cicatrizar, né? Aparição de lesões, de manchas e de placas esbranquiçadas ou avermelhadas, o surgimento de nódulos no pescoço, assim como rouquidão. E no estágio mais avançado, temos desde a dificuldade de mastigação e deglutição, a dificuldade na fala, a sensação de algo preso na garganta e a dificuldade na movimentação da língua. Então, aquele ouvinte ou aquele telespectador que tiver alguma dessas características que você citou, já pode ficar ligadinho, procurar um profissional, não é isso? Exatamente, já procurar imediatamente o profissional, né, para iniciar, sim, o tratamento, né? Então, a partir da procura do profissional, então, a partir do diagnóstico, correto diagnóstico, com a confirmação por biópsias, né, e exames complementares, né, o tratamento do câncer de boca é basicamente cirúrgico, tanto em lesões menores quanto em lesões maiores. Então, quer dizer, a pessoa é diagnosticada aí com câncer bucal. A cirurgia é fatal, não se livra da cirurgia no caso. Exatamente, imprescindível. Normalmente as lesões menores não dá
tanto problema, né? Porque a gente faz já uma biópsia excisional, que é o termo técnico, e se remove toda essa lesão com uma margem de segurança. Porém, lesões maiores aí é mais agressivo, né? Eu gostaria de perguntar também por que os homens a partir dos 40 anos são os que mais são acometidos aí pela questão do câncer bucal. Normalmente os homens acima de 40 anos, o índice é maior pelo fato do trabalho exposto ao sol, aos raios ultravioletas, né? Que são aquelas lesões que eu falei que acometem pela exposição do raio, né? Eu trouxe a quelite actínica, mas a gente tem outras lesões, mas é basicamente a exposição excessiva ao sol e normalmente trabalhadores braçais são mais homens, né? Doutor Michel, foi uma honra tê-lo aqui, dando aquela dica especial aí para você, né? E que está aí do outro lado, ouvindo e ficar aí ligadinho. Nosso muito obrigado e a você, telespectador, nosso grande abraço e até semana que vem, se Deus quiser. E na próxima página você fica com Luciana Cury com dicas de moda direto de BH. E você fica agora com Vera Lopo, ela que entrevistou o psicólogo Dr. Antônio. Ele irá falar sobre esquizofrenia. Olá, hoje nós vamos falar sobre esquizofrenia. Estamos aqui com o Dr. Antônio Carlos. Dr. Antônio, eu gostaria que o senhor falasse para a gente o que é a esquizofrenia e se há vários tipos. Bom, a esquizofrenia é um tema muito presente, foi identificada desde 1890 por aí, que ela já foi identificada. E para a gente ter uma ideia, esquizofrenia, o que significa a palavra esquizofrenia? Esquizo, divisão, frenia, mente, né? Seria como se pensávamos que fosse a mente dividida. Hoje o que a gente pensa? Que a esquizofrenia é uma pessoa que vive numa realidade diferente da realidade da maioria das pessoas. Nessa questão, o esquizofrênico é essa pessoa que a gente conhece aí como o louco de rua, né? E que convive com a sociedade. Não é uma pessoa que vai representar perigo para a sociedade, né? Inclusive, existe um mito que a pessoa que tem a esquizofrenia, ela é mais perigosa, ela comete loucuras. Não, nada disso. Tem cura para a esquizofrenia, doutor Antônio? Não, essa é a parte não muito interessante, porque a esquizofrenia ainda não tem cura. Por mais que a medicina tenha evoluído, ainda não há uma cura. Agora, há medicamentos chamados neurolépticos ou antipsicóticos, que são medicamentos que ajudam a controlar a doença. Na esquizofrenia, nós temos basicamente dois tipos de sintoma. O que nós chamamos de sintomas positivos, que são os delírios, as alucinações, principalmente, esses dois principais, né? E as ilusões, mas principalmente delírio e alucinações. E os sintomas negativos. O sintoma negativo é o embotamento, a apatia, o sujeito dorme muito, fica quieto, não tem uma relação com as pessoas, fica afastado, ensimesmado. Então, esses são sintomas negativos. Geralmente, existem medicamentos que vão controlar tanto esses sintomas negativos quanto os sintomas positivos, né? Então, a classe de medicamentos, os neurolépticos típicos ajudam, são muito eficazes para controlar, no caso, os sintomas positivos da esquizofrenia. Enquanto que os atípicos ajudam, são eficazes para controlar os sintomas negativos. Certo. E assim, a participação da família é importante no tratamento do esquizofrênico? É importantíssimo. Por quê? Porque é uma doença que a pessoa vai ser acompanhada com ela, é uma doença crônica, né? Que acompanha a pessoa durante um grande período da sua vida. E se acompanha, é preciso, primeiro, que a família entenda que isso é uma doença, que isso não é um capricho desse paciente, Entendi. Que é uma doença. E quando a família participa, inclusive, ela ajuda a controlar nessa dosagem do medicamento. O paciente, ele faz o tratamento, quando ameaça o aparecimento da crise, é importante evitar que essas crises recorram de maneira repetidas, o paciente mesmo e a família conseguem perceber que isso está próximo da crise, de iniciar uma nova crise. Entendi. Mas assim, é uma predisposição genética? Quando que normalmente a família, os pais descobrem que a criança ou adolescente ou jovem
é esquizofrênico? Bom, primeira coisa, a gente tem que explicar que a esquizofrenia é uma doença multifatorial. Existe o aspecto biológico, existe aspectos do próprio desenvolvimento da personalidade da pessoa, existem fatores sociais, psicossociais, que vão interferir no desenvolvimento ou não, né? Mas a pessoa tem já uma predisposição para ter a esquizofrenia. Certo. Bom, e aí, geralmente tem a esquizofrenia, por exemplo, tem umas que aparecem mais cedo, por exemplo. A esquizofrenia hebefrênica aparece logo no início da adolescência, da pré-adolescência, às vezes por volta de 11, 12 anos já começa a apresentar. Certo. Algumas outras aparecem um pouco mais tarde, né? Mas todas elas, dificilmente o paciente vai apresentar essa doença depois de 25 anos, por exemplo. O período de apresentação da doença geralmente é entre ali os 15 e os 20 anos. Muito obrigada, doutor Antônio, por atender o nosso convite e te aguardo no próximo programa com mais novidades. Fique agora com Luciana Cury com dicas de moda direto de BH. Essa é a Lili. A Lili é uma pessoa fantástica, uma pessoa que eu conheço há muito tempo, então vocês podem assim assinar embaixo que o que a Lili falar é top, viu? Ela sabe tudo, ela é profunda conhecedora mesmo do mundo da moda, que já trabalhou muitos anos, né, Lili? Com moda feminina. E agora está com essa joalheria divina, gente, com peças. Ai, eu fico doida. Então, para isso, nós estamos aqui com ela. Ela vai mostrar um pouco para vocês dessas peças maravilhosas. Lili, tudo bem? Tudo bem, amiga querida? Tudo ótimo. Com você, então, com a gente. Nem se É um fala. prazer estar com essa pessoa também maravilhosa aqui. Ai, que né? bom. Fazendo essa parceria com os óculos Lucuri. Gente, olha que sucesso, né? Pois é, então. Eu até tinha esquecido de falar isso, hein, gente? Realmente a joalheria, a Shirley Lopes, ela está com parceria com a Lucuri, né? Com a grife de óculos minha. E também o principal, gente, eu tô alucinada. Eu acho que eu vou, todos os óculos que eu vender, eu vou comprar aqui, porque realmente as peças são lindas. Começar nesta peça. Olha isso, gente. Fala um pouquinho pra gente, Lili, dessa peça. Essa peça é uma peça com banho de ródio negro, né? Chega mais um pouquinho perto da Esmeraldas, é um choker de esmeraldas com banho de ródio negro e zircônias douradas. São conceitos, né? A joia e a pedraria e esse glamour são conceitos para poder deixar a mulher mais glamourosa do que já é. Então a gente traz o conceito joias, não só em joias, mas em peças de semi-joias, ou na prata, ou no ouro, para poder trazer essa beleza pra gente. Lili, pelo que eu vi aqui, né, passeando aqui pela sua loja, que por sinal está belíssimo, meus parabéns. Obrigada. A gente vê uma diversificação incrível de pedras, de pérolas, de ouro, de semijoias, de óculos, de relógios, de canetas, moda masculina e feminina, né? E agora mesmo pro Dia dos Namorados, qual a dica que você dá? A dica é primeiro visitar a minha loja, porque claro, tá muito bonita. Fica em Lagoa Santa, né? Fica em Lagoa Santa, a gente tá aqui no Container Mall. Fica a 35 quilômetros de Belo Horizonte. E a dica que a gente dá é assim, é o que cada um pode, né? O que cabe em cada bolso. O que cabe em cada bolso. Então, assim, o conceito de joalheria não é só a joia. O conceito de joalheria são os valores, né, das pedras, da energia. Daquele que eterniza, né, Lili? Exatamente. Porque o que é o desejo, né? O objeto de desejo. Gente, que delícia. Eu vou dar uma peça dessa para minha namorada, para minha esposa. O que parece com ela, aquilo que você pode. Então aqui a gente tem peças para todos os gostos, para todos os bolsos. Eu acho que isso é importante. Gente, eu separei aqui para vocês, para Lili falar que tem muitas peças, muitas alianças. Quem estiver aí com interesse em estar noivando, né, Lili? Casando. Exatamente. A gente tem a fábrica de alianças de noivado, casamentos solitários, né, de 15 anos também. E podem nos procurar. Nós entregamos para todo o Brasil.
É um conceito que já existe na Shirley Lopes Joias, né? Que a Lili tá trazendo também para cá. Ô Lili, fala pro pessoal, é lógico que eu quero mostrar também essas peças lindas, mas fala para as pessoas que estão nos assistindo, mais ou menos em torno de quanto que variam as peças aqui. Gente, nós temos peças aqui a partir de R$80 até um que cabe no bolso, que a gente trabalha com as joias e com as pedras, né? Com as pedras preciosas, com as semi-joias. Então nós temos peças de 120, de 150, de 200, de 300 e aí pra frente aí é de cada um. Então nós temos o que cabe no bolso de cada um e a gente leva em tudo isso, porque eu faço questão de cada peça tem um valor, cada peça a gente tem um amor de um trabalho diferenciado, né? Para poder levar exatamente para aquilo, porque uma joia, se você chega com uma joia para a pessoa que você ama, seja ela a pessoa, o feminino ou o masculino, é aquilo que você tá dando com amor. Então a gente tem que escolher também com amor. Exatamente, concordo com a Lili plenamente. Eu acho que a joia, ela é aquilo que exterioriza o seu sentimento. Isso que é joia. Joia não quer dizer que seja diamante ou brilhante ou, enfim, pedras preciosas ou ouro, né? O que vai dizer que a joia é aquilo que eterniza no coração de cada um. Então fica aqui o nosso abraço, né, Lili? A certeza de que vocês vão amar essas peças, as nossas dicas e as dicas da Lili em especial, que ela vai saber direcionar você a qual presente, o que combina com a pessoa, com o tom de pele, que a gente sabe que isso tem também. Então essas são as dicas de hoje, eu espero que vocês tenham gostado muito do programa e eu tenho certeza que vocês vão amar a Shirley Lopes, em especial a Lili. Obrigada, Olha, minha amiga. Um forte abraço a todos. Obrigada, gente. Obrigada a você, Lili. Me acompanhe no Instagram, Shirley Lopes Joias. E fechando a sua Revista Gerais de hoje, Você fica na página Sexualidade Sem Neura com a doutora Aline Carvalho. Olá, Sexualidade Sem Neura começando aqui na sua Revista Gerais. E no programa de hoje vou responder uma pergunta de uma telespectadora sobre flacidez perineal. E a pergunta foi enviada pela Josiane do bairro Melo. Ela diz assim: doutora Aline, como identificar se o meu períneo está fraco? A fraqueza perineal incomoda muitas mulheres e ter um diagnóstico precoce, um conhecimento é importante para a gente diminuir esses desconfortos causados pela fraqueza perineal. Hoje eu vou dar 4 dicas para que você, mulher, consiga identificar se o seu períneo está fraco. Primeiro, flatos vaginais. Flatos vaginais é aquele ar que sai pela vagina durante a relação sexual. Parece um pum. Ele acontece principalmente na posição de 4 apoios e na posição de pernas elevadas. Se acontece isso, é porque o seu períneo pode estar realmente fraco. Segunda dica. Se você tem uma incontinência urinária de esforço, ou seja, se você pula, dá gargalhadas, salto e perde um pouco de urina involuntariamente, pode sim ser um períneo fraco e você precisa procurar um especialista para avaliar e fortalecer essa musculatura. Terceiro, dor ou diminuição de prazer durante a relação sexual. A musculatura do períneo fraca, ela também pode causar dor durante a relação e também a diminuição do prazer e até a dificuldade de chegar no orgasmo. Quarta e última dica, se você sente uma frouxidão nessa região vaginal, principalmente durante a relação sexual, ou seja, quando o parceiro penetra, a mulher ela não sente tanto o órgão genital dentro da sua região vaginal. E isso pode ser devido somente à fraqueza da musculatura perineal, desse assoalho pélvico. Então é necessário fazer exercícios para fortalecer, tanto com uma fisioterapeuta pélvica ou até mesmo um pompoarismo que pode ser feito em casa. Então, mulher, se você se identificou com alguma dessas dicas, dessas queixas, procure seu ginecologista ou um fisioterapeuta pélvico e cuide da sua saúde sexual. Até o próximo Sexualidade Sem Neura. A sua Revista Gerais de hoje vai ficando por aqui, mas com a certeza que você gostou.
Nos acompanhe também pelas mídias digitais, Instagram, Facebook e YouTube. E pelo aplicativo Vim TV Play. Até lá!